Podcast Sai da Média. Ó, hoje vai ser como virar o jogo quando as coisas estão dando errado. Eu não sei se na tua vida tem alguma coisa que tá dando errado, mas se existir, é disso que a gente vai falar hoje. Como que você vira o jogo quando tá dando errado. E a gente trouxe convidados pra te será hoje. Especialíssimos. Ultra especiais. Olha só, presta atenção. Vou te explicar quem que a gente trouxe pra falar sobre como virar o jogo na hora que as coisas estão dando errado. A gente trouxe aqui nada mais, nada menos, esse casal que tá aqui. Tem várias, aliás, eu podia apresentar eles de várias formas, né? Eu vou escolher algumas para apresentar aqui. Primeiro, você tem aqui um campeão e uma vice-campeã do programa O Aprendiz. Que isso? Salva de palmas pra eles, moleque! Que isso! Na verdade, é mais do que isso, né? A história deles é muito massa. Eles se conheceram no programa Aprendiz, né? O programa Aprendiz é um programa tocado pelo Roberto Justus. Então, ele é um programa que, no que eles se conheceram, tinham 69 mil aplicações para o programa. Tem noção disso? 69 mil pessoas aplicaram, só passavam 16. Só aí já merecia salva de palma, né? Os caras passaram. Demais. Em 69. É como se fosse um processo seletivo de 69 mil pessoas. Cara, 69 mil pessoas, fica só aquela informação. Tipo, cara, é muitas, 10 mil, é muita gente, 20 mil, 69 mil é muita gente. Mas quando o Porcel falou assim, cara, é um show do YouTube lotado, aí me deu a dimensão. Aí, Maracanã lotado, né? Pensa que no Maracanã lotado só vão escolher 16 pessoas, eles foram escolhidos, mas mais do que escolhidos foram um campeão e uma vice-campeã, e eles se conheceram ali dentro. Hoje eles são empresários, foram sócios do Roberto Justus, isso é muito legal saber, e hoje eles são empresários, tocam o Grupo Nexum. Além do Grupo Nexum, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a vida deles, mas a gente não veio aqui falar de todas essas paradas animais que eles têm na vida deles. A gente vai falar dos momentos difíceis, porque é engraçado, né? Por trás de toda história de sucesso, sempre tem uma história de superação. Mas nosso propósito aqui hoje, Five, não é contar histórias de superação, é te ensinar a se superar, para que quando a coisa estiver apertada para você mude a sua vida. Então temos aqui hoje eu, Jerônimo Temel, Paty Araújo. Vamos. E nossos convidados. Vou começar por ela, Paty. Por ela. Temos aqui ela, Mel, executiva, 20 anos executiva, sócia do Roberto Justus, finalista do programa Aprendiz, executiva da empresa do Grupo Nexo, fora várias histórias incríveis que ela tem. Coach de executivos, né? Coach criacional. Coach de executivos, não. Master Coach criacional de executivos. Exatamente. Senhoras e senhores, salve de palmas pra Mel! Que Bem-vinda, isso! Mel. Obrigada. Seja bem-vindo. Temos aqui do meu lado esquerdo, ele, campeão do programa O Aprendiz, 69 mil aplicações. Ele foi não só escolhido como campeão, empresário também, sócio do Justus, marido da Mel, isso é bem relevante falar, triatleta, e tem uma história baita de superação nessa história do triatleta. Senhoras e senhores, Porcel! Salva de palmas pra ele aqui, que massa. Cara, vamos começar do começo? Bora. Como que a gente supera momentos de dificuldade? Bom, eu quero começar lá de trás, se conhecendo no programa do Aprendiz. Mas antes do programa do Aprendiz, eu sei que nem sempre foi assim, né? Fala um pouquinho onde tudo isso começou, Porcel. Cara, primeiro de tudo, assim, ó, obrigado. Puta prazer estar aqui. Vocês sabem que vocês dois moram no nosso coração, né? Antes desse podcast aqui, teve muita pizza, muito podcast não gravado, podcast né? offline. Muito podcast offline. Verdade. Então, obrigado mesmo. A gente tá muito feliz. Cara, como dizia assim minha mãe, né? Nem tudo são flores, né? Então, antes do Aprendiz, assim, eu tava numa situação bem difícil, assim. Muita coisa dando muito errado. Tanto que, assim, fazendo uma história longa, uma história curta... alguns pontos... Eu tava com 30 pau no Serasa, assim, pra pagar. E eu precisava levar uma carta de certidão negativa. Glossário do podcast. 30 pau. Devendo 30 mil reais. Devendo 30 mil reais na praça. Na praça. Né? Beleza. Não era 30 pau pra construir uma casa. Não era 30 ripa de madeira. Devendo 30 mil reais. E aí, eu tinha que levar uma carta de certidão negativa. Você que é da parte... Já foi para participar do programa? Eu tinha que levar uma certidão negativa que eu Coisa não devia que nada. você não tinha, porque você devia tudo, porque né? eu devia tudo mais um pouco. E aí, eu literalmente vendi
tudo que eu tinha, tirando o meu corpo, mas vendi tipo cabo. Até porque talvez não desse ia ajudar tanto, muito, é não ia verdade. ter nenhum trocado. Mas, tipo, vendia cabo RCA, tipo, cabo de vídeo O que tinha, você foi vendendo. Eu fui vendendo. Celular, o notebook que eu tinha, meu carro. Quanto tempo que você teve de quando você... Porque ali você tinha... Isso era pra aplicar ao programa ou você já tinha sido selecionado? Já tinha selecionado. Então você e, tinha tipo, quanto tempo pra juntar e quitar essa dívida? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Então, vende tudo e Ou rápido. seja, que você passou a vida construindo, porque é uma bela construção, né? Construiu 30 mil de dívida, você tinha 2 semanas pra resolver. Pra quitar. Mas, ó, eu vou te falar que deu tudo muito certo, assim, cara. Funcionou muito, assim. Eu raspei tudo que eu tinha de grana, tudo que eu podia vender. E podia não dar nada, né? Só pra deixar claro. Podia não dar nada. Porque eu podia ir pra próxima fase e não passar também. Ok. Eram fases eliminatórias, né? Eram fases eliminatórias. Então, eu acho que uma lição que eu tiro muito desse processo do aprendiz como um todo é a crença no todo, assim, em você, obviamente, e no que você quer pra você. Então, eu vou fazer aqui uma listinha aqui, ó. Decidir agora. Vou fazer em tempo real aqui o que foi decisivo para que a gente saísse da onde tá e fizesse o ponto da virada na hora que as coisas estavam dando errado. Então, a primeira coisa, você teve que ter o quê? Cara, eu acho que... Primeiro, fé, né? Fé. Eu acho que fé foi uma coisa... De maneira geral, né? Fé geral. Detalhe, eu preciso Geral- só um minuto interromper, porque ele deixou uma carta pra mãe dele. Nós vamos chegar Com nessa os história nomes- aí. Envolve a fé, né? Com os nomes de quem iria quando ele ganhasse. É. Das Uau. 10 pessoas que eu quero estejam na minha festa. Pra comemorar a minha, Pra comemorar a minha arrepiei. vitória. Clareza Eu tenho isso aí. Cara, Clareza que plena. incrível. Tem isso aí. E a Olha mãe só. dele É falou, hoje. que bom, filho, obrigada. Coisa de mãe, tá? né? Filho, vai lá, meu filho, participa. Boa Vai. sorte. Importante é participar, né, cara? Importante Não é tenha participar. tantos- Então, Cara, o tamanho é. da fé, só por isso que eu É. quis exemplificar. Então, Fé. a fé, ela envolve, obviamente, a minha fé é inabalável, como você mesmo diz, no nosso grande e maior mentor. No Criador das No nossas Criador. almas. É isso também, mas não é só a fé religiosa, e aí eu aqui respeito todas e qualquer religião, mas a fé em você, no que vai dar certo, naquilo que você acredita. E muitas vezes acaba esbarrando ali uma linha tênue da necessidade, né? Porque isso, acho que a fé em acreditar que vai dar certo é muito também quando tudo tá errado, né? Quando tudo já foi... Você se apega, você só ali, se agarra, precisa faz de cara, fé isso aqui quando vai você- dar certo, né? Só precisa de fé quando algo é desafiador, né? Às vezes eu falo assim, porque você não precisa de fé pra tomar banho, né? Não. Eu tenho uma fé aqui pra tomar banho. Não precisa, Eu né? vou Você falar a precisa- expressão, não é à toa quando a água bate na bunda. É isso. Então, é, cara, eu peguei. Eu acho que o primeiro elemento ali, você devia 30 mil, saiu vendendo tudo pra investir em algo que você não tinha certeza. Então você teve que ter fé no Criador da sua alma e fé em você. Sim. Né? Eu Qual acredito. era o prêmio? Qual era o prêmio, o grande prêmio do aprendiz? Nessa época, era pobrinho o prêmio ainda, viu? Porque Era. chegou a 1 milhão, né? Na minha época, como foi a segunda edição, era 250 mil. Que 250 pra mil. mim, Cara, eu você não tá- imaginava. 30 devendo. Devendo 30 pra ganhar Ganhar 250. Não, mais um bicho. carro. Mais prêmio. Mais um carro. Ah, mas mais um acho que o maior emprego. prêmio era o indireto, né? Acho que o maior prêmio era você ser o vencedor do programa. Eu não era, tinha essa dimensão. Não tinha. essa Eu dimensão. acho que pro cara que tá devendo 30 mil e vendeu É o tudo. dinheiro, é a cara, grana, 250 é grana. tudo, é o prêmio, o carro. Ganhar, eu acho que é o a mais, é o título de não, ganhei, assim, ó, né? tipo assim, ó, eu nem quero que você me chame de vencedor, só passa meu cheque. Só me... Cara, você Naquela ganhou, época, aprendiz. Não, peraí, não, beleza, mas mas onde tá o cheque? Eu tenho Anota esse o cheque, cara. Eu tenho o Olha primeiro só. cheque. Eu tenho o primeiro cheque. Então eu não tinha essa dimensão. Sabe quando você olha uma coisa e fala assim, cara, como será que é ganhar 20 mil por mês? Como será? Não sei, né? Cara, deve ser muito dinheiro. É igual quando a gente fez nosso primeiro 1 milhão na agência, né? A gente fala, mano, queremos. Sabe aquela marca que você tem de alcançar 7 dígitos ou 8 dígitos? Então a gente não tinha muito essa noção. Que ajudou demais. Então, respondendo a tua pergunta, era 250 mil, um carro zero. Um carro zero, num estilo, cara. Que Não, na e época era ganha, um aquele estilo, chocolate estilo, 2005. tá? Tipo, aqui teu carro, um celular, um notebook, uma bolsa de estudos na BSP, na Business School São Paulo. Olha. Com extensão no Canadá. muito Então era, top, cara, muito eu tava top. tão na merda que pra mim tudo Aquilo ali era um conto de maravilhoso, fadas. incrível. Era E aí você teve que ter fé. Fé pra Fé, que eu acho acredite. que- Falar, bicho, vou ter que vender as paradas aqui pra poder ir.
E aí parece que você Ele passou... teve fé mais que a mãe dele. Mais que a mãe dele. Mais que a minha mãe. Foi um literalmente. nível grande, porque Foi. as mães têm fé A na mãe gente, tem, né? tem, a gente tem. fala assim, ai, não sei se vai dar certo. Aí sua mãe faz o quê? Vai, Vai, meu filho, né? filho, Então você superou a fé Superou da a sua mãe. Então vamos lá, você teve 3 tipos de fé, no criador da sua alma, em você e maior do que a sua mãe. Exato. Foi. Né? Maior Foi que a porque sua eu mãe. Só pra senti... aumentar o volume. Não, contando essa história da Mel, eu senti que minha mãe falou assim, não, filho, vai lá, participar, né? Já participou. Você já tá de parabéns pelo que você alcançou. 69 mil inscritos, te escolheram entre 16. Já é. Já Mas vitória. a gente fala muito isso, assim, tanto eu quanto a Mel. A gente tem a história do tipo, a gente é do vai ou racha, né? A gente não gosta do tipo, vamos no morno, vamos no mais a média, ou né? menos. A média, não né? É muito da A média história de morna. sair da média. E eu tô curioso aqui no momento. Que momento vocês se conheceram ali, Mel? Fala pra mim. Que momento vocês se conheceram no processo seletivo? Se conheceram aonde foi que vocês O conheceram? segundo Porcel, ele notou o dia que eu entrei no programa, que a gente entrava, você não sabia quem que ia estar no programa, obviamente, então no primeiro dia de gravação tinha uma antessala que a produção te colocava e aí você se deparava com os participantes. Então essa porta, quando eu abri, entrei, conheci os 16 participantes, 15 no caso, eu era a 16ª, o Porcel disse que já me notou, já tá até com os olhos mareados. Isso, hein? Que isso! E aí a gente se conectou, mas E aí, também... como ele não é tão bonito, você não viu logo ele, né? Você não reparou logo, né? Eu tava tão assustada com as câmeras que estavam ali que eu não sabia nem por onde olhar, se a pressão era muito grande. Olha. E ali, quando a gente se conectou porque ele veio da indústria farmacêutica, a nossa história em relação ao mundo executivo, ele também veio da indústria. Então, a gente já tinha um papo em comum que ajuda em estreitar relacionamentos. E ele gostou de ter esse papo comigo e aí a gente continuou esse papo faz 15 anos. Cara, então, só retificando que aqui. isso? O prêmio. 250 mil, minha gente. Um carro zero. A mulher da sua vida. O homem da sua vida. Oi. Mas você sabe que eu Isso, costumo hein? muito falar isso, cara. Eu falo assim, ó, o meu maior prêmio foi a Mel. Porque todo o resto, Que isso, eu hein, Mel? gastei, eu bati investi o dinheiro, mas o maior prêmio, esse prêmio aqui, imagina, dura o resto da vida. A vida toda. Entendeu? Que Mas essa prêmio, cena, hein? ela é muito clara na minha cabeça. Quando É. eu vi a Mel. Ela é muito, muito clara. Falei, quando ela chegou assim, eu lembro do cabelo dela, da roupa dela, do cachecol que ela tava Pô, usando. mas vocês tudo, tiveram tudo, que tudo. competir no programa. Teve uma hora que o Roberto falou assim, ó, Não, peraí, deixa eu só falar onde é. Foi todo mundo demitindo, ficaram 4. Eu e ele no mesmo time e os outros 2 no outro time. Olha isso. Quem foi pra sala de reunião? Eu e o Porcel. E ele falou, demite ela. demite ela. Aí ele falou, ela tá cansada. Ela não tá afim do programa mais do que eu. E ele tinha toda a razão, porque ele queria mais do que ninguém. Não que eu não quisesse, mas esse negócio Afinal de contas, já tinha uma festa esperando por ele, tinha com uma 10 festa, uma pessoas. lista, né? exato. E essa necessidade mesmo dele é o que impulsionou ele. Então, realmente, onde você não tem nada mais na tua vida, no sentido, não precisa ser financeiro, emocionalmente falando, né? Você pode sentir que efetivamente acabou. Né? Não tem saída. É tipo assim, demite ela. Aí fala no ouvido dela, me espera lá fora que a gente continua essa conversa depois. E aí acho que foi E aí esse a ele mola propulsora dele, desculpa, para poder Incrível, Mel. ir pra E aí cima. ela foi demitida nesse Foi demitido nesse episódio. Nesse episódio. A gente Nesse precisa episódio. reassistir, né? A gente não reviu A gente nada. quer fazer um sarau do aprendiz, tipo, assistir e Aprendizados. comentar. Nossa, ia ser legal, incrível, hein? hein? É, eu acho que ia Incrível. ser A legal, galera ia ser ia legal. curtir Trazer pra com a caramba. experiência. Faz tempo, foi em 2005, mas ele vive até hoje, né? Uau. O Walter Longo fala muito as viúvas do aprendiz. Semana passada eu dei aula numa mentoria fechada do Walter e do Roberto Justus e da Vivi, que eles estão fazendo uma mentoria só para executivos e empresários, e eu dei a aula inaugural deles. Uau. Foi muito legal. Então, vive todos os aprendizados, que era um reality show muito rico, né? Tem muita gente que empreendeu por causa do aprendiz, ou que mudou de carreira Incrível. por causa do aprendiz. Qual foi a era prova muito mais rico. difícil que vocês passaram? Qual foi a Putz, tua, era pra você, Mel? Qual tanto foi? perrengue. Qual foi? Eu Conta não um acho perrengue mais aí que você difícil. venceu. Qual foi um perrengue que você venceu lá dentro? Nossa, foi na segunda vez que eu voltei em 2013, como retorno, né? Que foram os melhores das edições anteriores. E a Pô, gente então veio- eram os melhores dos melhores, né? Já era o cara. Esse aí foi punk. E você sabe que, só um adendo, eu sempre dou esse recado pro Roberto. O dia que o Roberto fizer o primeiro lugar, tipo, Versus o campeão, o campeão dos versus campeões. o vice,
vai mexer com o ego de muita gente Porque aí, o hein? vice, né? O vice O tá primeiro não quer perder, o vice vamos tem a colocar- chance Ô, Roberto de revirar Justus, isso aí. ouve essa, hein? Tem que, Ouve essa, hein? o Roberto, quando estiver aqui, tem que convidar ele pra vir aqui. Vamos fazer, É. mano. Tem que vir aqui, E com aí, certeza. Aliás, porque- Orlando é o seguinte, né, bicho? Orlando tem 2 lugares pra você ir, que é na Disney. Sim. Bem, pra Orlando tem que ir na Disney. Não pode querer sair Sem da América. dúvida. Então, É. o Justus tá convidado pra vir aqui. E aí, Mel, você tava falando, eu te perguntei qual foi o maior perrengue que você venceu? Qual foi a hora que parecia então. que as coisas iam dar errada e você virou? No Aprendiz tudo parece que vai dar errado o tempo inteiro. Mas o pior, É meio parecido com a vida, assim, né? muito parecido com a vida. E ali ainda tem gente filmando a merda que você tá passando. Meu Deus. No nacional. Ou o perrengue que você tá passando. Mas uma cena muito forte pra mim foi quando chegou... e foram 2, na verdade. Uma quando tinha um caminhão gigantesco para vender papel higiênico o mais rápido possível durante o dia. Era só seu caminhão. Você recebeu um Da caminhão, equipe, a equipe... aí abria gigantesco num lugar... Era num pátio, né, de estacionamento, numa logística, uma empresa de logística. Cheio de papel A higiênico. gente nunca sabia qual era o desafio que ia aparecer, se acordava de manhã e ia descobrir na hora e já sair fazendo. E veio o caminhão e assim a produção abre 2 caminhões gigantes de... 2? 2 Meu de papel higiênico. Você tem que vender isso com nota, né? O mais rápido possível, a equipe vencedora vai para o exterior, Com vai nota, para anunciar. com nota. Não é de porta em porta, me dá aí. Gravando e pegando autorização de imagem. Sem dizer que podia estar no programa. Enfim, tinha várias coisas de backstage que Várias eram regras. feitas para você ser pressionado Pra dar errado. mentalmente Era para dar feito errado. pra dar errado. Exato. E uma segunda foi quando eu fui líder, né, Não, do mas time. peraí, calma aí, porra. Vendeu Calma ou não aí. vendeu papel Cara, higiênico? porra, a mulher me conta a história que abriu um caminhão de papel higiênico, ela tem que 2. vender sem avisar que é do programa do Justo, com nota fiscal, sem não sei o que. Como é E que... mais 8 ou 7 pessoas, cada um de uma área e você que não é ganhou o seu essa prova? time. Você passou nessa prova? Esse a gente perdeu. Perdeu Por quê? Porque a gente pensou pequeno. Fala mais disso. Porque a gente foi no varejo e não no atacado. E o outro time tinha ido no atacado, eles pensaram maior do que a gente, eles pensaram em a parte social, né? Eles pensaram em doação, tanto que depois começou a ser proibido doação, de tanto que começou a virar mania no programa. De tanto jeito que o facilitar a vida. Porcel arrumou. Não. Não foi, não. Quem era muito bom nisso Era era o o Júnior. Júnior. Ele foi líder dessa prova, um cara que eu trouxe na minha final para trabalhar, uma mente brilhante, amigo Muito. nosso. E ele fez uma sacada de fazer um leilão beneficente. Então, quanto você pagaria? Ele ultrapassou o produto. Nossa, ele vendeu Uau, mais, vendeu mais. caro. Não. Ele falou assim, ó, quanto você pagaria por 4 rolos de papel higiênico para uma instituição de caridade? Uau. Muda a venda, né? Mudou tudo. Mudou total a O venda. nosso foi na 25. Aí sabe o que eu trago? Eu trago a ideia do pra quê, né? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra que eu vou comprar 4 rolos de papel higiênico seu? Né? Não, você vai comprar. E aliás, isso. Vou fazer um. Cara, gostei muito, viu? Muito, que mas prova. foi uma puta legal. Que prova. E eu voltando aqui um pouco, né? Falando sobre pra quê, né? Sobre como. As pessoas me perguntam muito assim, né? Eles sabem, o Five. Vocês sabem quem é Five, né? Opa, eu sou Five, A gente pô. é Five. Eu sei. Ô, irmão Five, irmão ó. Five. E é muito legal que às vezes eu vou dar uma palestra e as pessoas fazem assim pra mim, ó. Aí eu já sei que eles estão me dizendo que ele é Five, né? Sou Five, né? Pessoal na palestra, às vezes. Aí tem gente que fala que é Five recente, acabei de nascer Five recém-nascido. né? Sou Five recém-nascido, sou Five das adolescente, antigas. das antigas. Sou Five quando Five nem existia, né? E eu acho. E muitos me perguntam, sabendo a minha especialidade de vencer a procrastinação, muitos me perguntam, cara, como é que eu me motivo? Como é que eu saio da cama de manhã? E é muito louco, porque existem 2 erros aqui nas pessoas, sabe? Primeiro grande erro é acreditar que aquilo que te motiva a continuar vai te motivar a continuar. Não vai. Né? Até no casamento, né? O que me aproximou da Paty não é o que me mantém com ela necessariamente. Né? São outros amores, outras admirações, outros, né? Eu sou muito mais apaixonado pela Paty hoje do que eu era há 17 anos atrás, porque hoje tem muitas outras camadas, né? São outras coisas que me mantêm com ela. Né? E na vida é a mesma coisa, né? O que te faz vencer a primeira prova não necessariamente é o que vai te fazer vencer a segunda, ou vencer a terceira, ou vencer a quarta. Então eu acho que quando a gente encontra o nosso pra quê, porque a ideia do pra quê, né? Cara, pra que eu vou sair da cama hoje de manhã? Pra que eu vou abrir mão de rede social? Porque é gostoso. Né? A gente às vezes usa como lazer, fica olhando aqueles rios de cachorrinho. Rios de cachorrinho no Instagram, a gente fica 1 hora. Né? Mas o que vai me fazer abrir mão do rios de cachorrinho
pra estudar por 3 horas ali, cara, todo mundo vendo rios e eu estudando pra sair da média. Eu preciso saber o meu pra quê, né? Sem dúvida. E aí o cara achou ali, o Júnior achou na equipe deles o pra quê que o cara vai pagar por 4 rolos de papel higiênico. Isso vale pra tudo. Como coach, né, meu? Você como coach hoje de executivo. Eu preciso mencionar, o Five, de que eu sou coach, master coach, ultimate deste casal. Com muito orgulho. Coach Obrigada por estar aqui, que não deu... Coach levado a sério, né, Mel? Exatamente. Coach levado a sério. A gente vai falar um pouquinho disso depois, Que mas... massa, que massa. É isso. A gente fica feliz por isso. Mel, então aí o cara achou o pra quê dele. Você não conseguiu, nesse caso específico, eu não tinha pra quê esse... no programa, inclusive no primeiro que eu participei. Uau. Né? Então, E você acha que isso ajudou a perder? Sem dúvida. Quer dizer, é difícil falar perder, né, bicho? Porque a mulher chegou em terceiro lugar nesse primeiro. Mas é isso, quando mas... você não sabe por que continuar, Exato. você Para. para. Que é o contrário da sua fala, né? Que você sempre fala, o que te faz continuar quando Quando todo mundo mais pararia? pararia. E é exatamente isso, você não sabe Você o que sabia. te faz continuar. Total. Você não tem porquê, você não tem pra quê, você para. Porque continuar cansa. Talvez você tivesse continuar recusaria. É difícil. Talvez né? se você Mas- soubesse o seu pra quê forte, você tivesse recusado a frase dele de que você estava cansado. Sem cansado dúvida. tá você, E hoje seja ela lá o que faz for. isso, Hoje né? eu faço isso, Hoje né? ela faz isso. Hoje ela sobe nas tamancas, sobe em cima da mesa e fala aqui, não, mas grega, né, cara? Grega. Então, assim, ó, ela é braba. Hoje, assim, em E naquele reuniões... momento ela aceitou. Aceitou o golpe. Levou o soco ali e Até porque aceitou. eu tava. Acusou o Acusou, golpe. né? Acusou o golpe. Acusou o golpe. Não, e era uma carapuça que serviu porque eu tava, né? Então, o tava te cansa, né? Você não saber pra quê, é fácil ficar cansado. E qual foi a prova Você da aceita? final, do campeão? A prova da final eu perdi. Você acredita? Eu não Sério? ganhei a prova, eu não foi ganhei. campeão? E aí fui campeão. E o Roberto deixa isso muito claro, né? Não necessariamente É o filme. quem Ganha ganha a prova. É pela atitude É o filme, diante. né? É um Olha. filme, É é o o todo, filme, não né? é uma A fotografia. história não é uma Olha fotografia, isso. né? Eu acho que isso é Genial, hein? uma sacada, né? Genial. Não é Você só... achava que ia Tanto que perder? você não foi Você eliminada achava que pela ia prova perder? do papel Não. higiênico. Ou foi a que te eliminou? Não. Não. Quem me eliminou, a nossa prova foi outra e não foi a prova. Ele entendeu de que o meu gás diminuiu. A minha energia, de novo, a energia ligada o àquilo que Porcel você quer, foi né? cirúrgico ali. Pô, você não perdeu energia, ele acelerou. Se tivesse que ter uma energia assim, a produção subiu um gráfico, completamente né? um gráfico e a minha começou e declinou. Então, a energia ligada ao pra quê. E qual né? foi a prova que você perdeu? Conta aí, fiquei curioso. A última era pra organizar, olha que louco, né? Era pra organizar um evento, que é o que eu faço pra viver isso há Nossa. 15 anos. Era pra organizar um evento. Mas você nunca tinha organizado antes. Nunca tinha organizado Foi antes. a tua empresa depois. Foi pra empresa depois. Organizar um evento pro Banco HSBC de golfe. Premier, assim, só pra abrir Pra quem correntistas veio quebrado, novos, né? na Vila Invernada, Imagina com eu 30 mil quebrar, devendo, fazendo evento de golfe. Um evento de golfe. Mas eu acho que, assim, pra mim o programa ele é um grande reflexo do dia a dia, da vida, o quanto você tem que se adaptar, o quanto que você tem que ir além. Então foi pra organizar uma tarefa, um evento de golfe. Eu perdi. Perdeu. Perdeu no quê? Não conseguiu organizar? Foi pior? Não, a organização foi muito boa, mas o KPI era assim, o que valia ponto, vamos dizer assim, era quantos cadastros seriam feitos de clientes potenciais para o banco. Para banco. Então, sei lá, o meu teve 50, o da Tati também, que é um trator, que é uma baita profissional, a finalista, que ficou em segundo lugar comigo, vice-campeã. Ela colocou acho que 60, colocou 10, 20% a mais. Ganhou nisso, mas na prova final, o conselho, é assim que chamava o conselho? Os conselheiros. Escolheram você. Uau. Roberto. E aquela outra que você perguntou foi uma de líder aqui na Universal. A gente viajou até aqui, tinha que correr os 2 parques e achando pista, definindo as estratégias que levavam ao próximo brinquedo e quem conseguisse finalizar a prova antes, depois de um dia inteiro, que eu achei que ia terminar depois de um dia inteiro. A gente chegou em primeiro depois dos 2 parques da Universal e ainda no final, eu achando que já acabou e a gente ganhou, eles vieram ainda sempre além, né? Quando você acha que tá tudo ruim, ainda pode piorar, né? Então, no final eles ainda vieram. Agora vocês têm que criar uma campanha em 1 hora pro hotel novo da Universal. Vocês vão agora para um quarto, porque eles tinham mania de fazer isso. Quando você achava que estava piorando, vinha coisa muito pior do que onde você estava. E ali é a pressão para te fazer voltar. A gente criou uma campanha em 1 hora, apresentou para o presidente da Universal. Uau! E depois a gente ganhou essa prova. E aí, para mim, esse foi o auge em questão de... O que você lembra do programa? Que foi num lugar internacional. A vitória dessa prova.
a vitória dessa prova. Que é onde vocês moram hoje, né? Olha que interessante, né? Inclusive, foi apresentado pro Marcos, né? É, o Marcos Barros, que é o vice-presidente aqui. Essa campanha foi pro ar, que é do Cabana Bay, o programa que ela... a campanha que ela fez. A campanha que vocês fizeram virou campanha verdadeira. Uau, que massa. Então, foi... Que é onde a gente mora aqui, né? Nossa, que delícia, hein? Que história, Foi a sacada na pressão. É, A gente tem estava essa acabado, história, 12 né? horas, percorrendo o parque, calor, 40 graus. No final, cria uma campanha em 1 hora, a pressão Nossa. te tira coisas, às vezes, que você jamais imaginaria. Não menospreza a pressão, né? Fiverr, lembra aquilo, né? Toda vez que você ouvir uma frase aqui nesse podcast, se você tiver em um lugar que você possa escrever, que te chame a atenção, escreve aqui embaixo a frase do podcast que te chamou a atenção. Né? A pressão tira coisas de você que você nem imagina. Olha que frase massa, olha que pensamento animal. Né? Tem um pensamento de Sêneca que ele diz, ó, uma gema não pode ser polida sem atrito, nem um homem aperfeiçoado sem provações. Muito louco, né? É na provação que a gente se aperfeiçoa, né? Então a gente tem que, mais do que reclamar, a gente tem que honrar a provação, porque a provação nos faz melhor. Muito. De novo, né? E ela Pressão é é- um privilégio, né? Pressão é um privilégio. E esse desgaste dessa nossa pedra bruta que eu falo, essa lapidação, ela é constante. Ela é constante, até com os nossos desejos, orgulhos e por aí vai, né? Você mencionou o negócio do diamante, né? Quando você trabalhou, ele trabalhou também já em loja de joia. Já trabalhou na joia? Trabalhei Já? com de joia, já vendi Olha joia. só, olha já vendi só, joia, que já massa. vendi joia. E que o diamante só é feito, né? Uma pedra qualquer, até que você lapida ele, aí sim ele Aí vira um sim ele diamante. vira uma... E a lapidação vem no ser humano das Sim. provações que a gente passa, E né? tem uma linha muito tênue, a gente tava falando isso semana passada, né? Que é a história... Tá dando tudo muito errado. A gente força mais, né? A gente força mais aquele atleta, a gente força mais aquele colaborador, a gente se força mais na nossa empresa, esbarra na questão da mel, do tipo, o quanto o cara vai espanar, né? O quanto ele vai dar o melhor dele, né? Recentemente, É uma linha muito a gente tênue. estava Animal. assistindo uma série em quando o chefe de cozinha... a gente estava assistindo a história do Spotify e o dono do Spotify senta e fala, não, isso aqui Tá 0,0. tá dando 0,000, não sei, mas fala, mas a mente humana não vai conseguir perceber isso. Ele Esse falou, mas delay. tá dando delay. E aperta o programador, o cara quase espana e ele tem uma brilhante ideia. Foi o que fez o Spotify o que ele é hoje. E é a história de que, cara, deu tudo errado até aqui, o que, que a gente faz? A Não, gente conta mais. brilhante, fala mais, porque agora eu já me interessei. Então... E aí ele teve uma ideia ele e teve essa uma ideia virou de o programar o Spotify Ele de uma refez outra maneira. a estrutura da internet. O cara virou e falou: não, a gente precisa melhorar. Ele falou: mas a estrutura da internet é assim. Não tem como eu mudar a internet. Aí o cara olhou pra ele: tem que ser melhor. Aí ele ia embora. Aí ele teve uma sacada quando Indo tava embora, brava, né? indo embora, olhando um farol de trânsito, e veio uma sacada. Ele voltou e teve o raciocínio e conseguiu reestruturar, não a internet, mas enganar de uma certa forma que a velocidade de download da música do Spotify fez toda a diferença para ele ser lançado. E que foi num momento onde, como é que eu mudo o status quo, né? Olha que Daquilo animal. já existe, né? E olha que interessante, né? A gente pode tirar uma sacada aqui, já que a gente está falando de aprendizados, né? Tem um aprendizado neurocientífico aqui. Né? A sacada dele veio olhando para um sinal de trânsito. A pior forma para se ter insights interessantes é tentando ter insights interessantes. Nada é pior do que, não, eu vou ter uma ideia, quer ver que eu vou ter uma ideia? Vou ter uma ideia. Nada é pior para ter uma ideia genial do que isso, né? Grandes passagens históricas de sacadas e insights que mudaram, né? A famosa queda da maçã, né? Aí veio o insight do rapaz, existe uma gravidade aqui, né? Nessa queda da maçã. Então, os grandes insights, eles vêm desse momento. Por quê? Né? Porque por duas razões. A gente tem dois cérebros, né? O cérebro ascendente e descendente. O ascendente, que é o bottom-up, tem o up-down e o bottom-up. O cérebro bottom-up, que é o ascendente, ele é muito mais rápido do que o descendente. Então, esses insights que eles vêm sem você perceber. Tanto que algumas pessoas, E às a gente vezes... tem essa expressão mesmo de dizer, cara, veio de uma vez. Veio do nada. Veio do nada. Do nada, né? De uma vez. Né? Vum. É óbvio, naquilo que eu acredito, é óbvio que ele pode não ter vindo do ascendente, pode ter vindo da espiritualidade, pode ter vindo de outros caminhos. Eu acredito nisso. Mas também a gente precisa de ter um ambiente propício em termos de ondas cerebrais para que esse cérebro
mais rápido, ele funcione. E onde que ele funciona? Quando você desacelera, quando você muda as ondas cerebrais, e isso não vai acontecer no meio da pressão. Isso vai acontecer provavelmente tomando um banho, quando você abre o olho de manhã. Quantas pessoas não abrem o olho de manhã e tem a solução? Cara, pra mim isso acontece Muito. o tempo todo, muito, né? Justamente no intervalo. Tô trabalhando num projeto, tô fazendo alguma coisa e às vezes, muitas vezes, a ideia mais disruptiva do projeto não veio quando eu tava no computador no projeto. É quando eu tô conectada com isso, mas eu saí, fui fazer uma caminhada, fui tomar um banho. Aí eu vou anotando, porque Você sabe vem que aquela sacada tinha assim, uma tipo, época, caramba. Tinha uma época que eu tinha uma caneta dentro do banho. Pra anotar Tanta isso. ideia que Pra você anotar. tinha. Não, é sério. Sabe aquela caneta de escrever em CD? Sim. Eu escrevia no azulejo, cara. É. É a história do ócio criativo, Sim, né? total. Quando você tá desligado. Eu costumo muito falava muito isso na agência, principalmente na criação, né? A criação, a ideia, a sacada não é cachorro, é gato. Não adianta chamar. Não, peraí, ele peraí. vem É quando ele quer. Ah, Ele vem quando ele gostei. Fala de novo aí. Muito legal. A ideia não é cachorro, é gato. Ele vem quando ele quer. Gostei. Aí, pode ser a frase do podcast, pai. Peraí, a ideia não é cachorro, é gato. Gostei. Então, só, a gente tá focando em falar como como vira o jogo. Então, a gente já viu aqui, precisa ter fé. Fé no Criador da alma, fé em você próprio, né? Fé maior até do que a da tua própria mãe, em alguns momentos, em você próprio. A gente precisa ter o pra quê. Pra que a gente vai fazer isso? Pra que eu vou? Né? Precisa ter apetite. Eu gosto da ideia do apetite, né? Quando a gente vai num self-service e chamado, portanto, a gente serve, né? Quando eu vou no self-service, se você não tem fome, você pega uma coisinha ou outra. Quando você tem fome, bicho, você chega no último e fala assim, porra, não peguei isso aqui, né? É. Aí tu procura lugar no prato pra encaixar. Então, isso é na vida, né? O tamanho do seu apetite determina o tamanho do seu prato. Eu não né? sei Então, se é o momento agora, mas qualquer coisa a gente corta, mas assim, uma das coisas mais importantes que até eu estou estudando no último tempo para ajudar quem está nesse momento, e o que ajudou agora lembrando essa história toda, o que me ajudou também, provavelmente, o Porcel. Você está ciente que você está num momento ruim. A gente normalmente está num momento ruim, fica desesperado, aí a cabeça está a milhão, você não se põe presente e você não observa como se estivesse de fora daquilo tudo que está acontecendo. E aí vem a mente que dizem hoje, né, no well-being de high performance, você ter a mente curiosa, independente da situação que você esteja. E no momento que você está sob pressão, você não consegue ter essa mente. Então, se você conseguir sentar e ter curiosidade de onde eu estou, o que está me acontecendo, o que eu tenho que fazer para ficar melhor, que eu acho que vem muito do que o Jerônimo tem do dia a dia, das rotinas, o quanto é importante prestar atenção do procrastinar. Eu acho que ele traz isso do procrastinar, você não quer ver coisas que você não está afim de ver, né? Uhum. E o procrastinar é se esconder. E se você não se esconde, sai de si e se enfrenta, Incrível. você consegue ter uma mente que... Isso é do high performance, foi estudado para grandes atletas. O que o atleta... É mais fácil a gente ver isso no atleta. Como eu sou melhor naquele segundo? Como eu como melhor? Como eu acordo melhor? Na vida do atleta é meio que óbvio, mas na vida humana é igualzinho. E eles começaram a medir a mente fixa, quem é focado só no resultado final, e que tem a mente de crescimento, que eles chamam de growth, que é você ser curioso em absolutamente tudo e se fazer perguntas importantes para conseguir prosseguir, né? Incrível, meu. Ó, tem uma mente curiosa, independente da situação que você esteja. Ao contrário de se fechar, né? Não, se deixar contaminar, né? Como se aquilo fosse a vítima. Na verdade, você é o comando daquilo. Entra no comando da sua Exato. vida. Eu gosto muito da ideia de olhar de fora, né? Quando a gente consegue mudar um pouco a perspectiva, quando a gente olha de fora, né? Então, por exemplo, talvez agora você só consiga dizer que aquela Mel que aceitou o Porcel dizer ela cansou, ela tem que sair porque ela perdeu o gás, essa Mel só consegue ver isso porque tá olhando de fora. Sem dúvida. Né? E às vezes quando a gente tem um problema no dia a dia, então você que tá ouvindo a gente e talvez começou a ouvir esse podcast porque pensou assim, cara, as coisas estão dando errado. Então talvez você precise olhar de fora. Né? E sabe uma forma legal de olhar de fora? E isso é uma pergunta coach, né? Mel é coach, Porcel é coach também, mas não atua, né? Mas não atua. Mel é coach, Pátia, somos todos coaches, que a Mel atua como coach executivos e a gente sabe que uma pergunta poderosa ela faz muita diferença, né? Muita. Uma pergunta poderosa traz respostas poderosas. Então uma pergunta que eu uso muito, sabe, Mel, com os meus clientes cara, aí o cliente me conta o problema dele e ele não acha a saída. Aí eu falo assim, cara, me fala um cara que você adora.
cara que você... Pô, Porcel, né? Que é um cara que eu adoro mesmo. E aí o cara fala, Porcel. Cara, se o Porcel chegasse pra você agora e dissesse... Aí eu narro exatamente o mesmo problema dele. Repito. E ele O que você diria pra ele? Então, quando você faz essa pergunta, você permite que a pessoa se olhe De fora. de fora. Entendeu? Bom. Então essa é uma pergunta. Então você, Five, que tá ouvindo a gente aqui agora, talvez você possa fazer isso na tua vida. Você tá com um problema. Então imagina uma pessoa que você goste muito, né? Se essa pessoa trouxesse exatamente esse mesmo problema pra você, o que você diria pra ela? Aí você vai escrever o que ela diria, o que você diria pra ela. E aí você tem um plano. Teve uma coisa surreal que aconteceu aqui em casa, surreal. Vou contar pra vocês, a gente nunca contou isso pra vocês. Eu sei o que foi? Você sabe o que foi? Bem, né? Aconteceu um negócio em casa surreal que eu vou contar pra vocês. Tomara que eu saiba. Não, pensei que era pra você também, né? Surreal. Porque os meninos, João e Carol, eles são criados ouvindo tudo isso, né? Eles vão no WA, eles ouvem. Teve um período que o João assistia todos os podcasts, inclusive, porque ele tava numa pegada de editar os vídeos e tudo mais. Mas eles ouvem isso no almoço, eles ouvem isso no dia a dia. A gente vive isso, né, assim, e sempre conversa sobre isso e tal. E aí teve uma hora que João começou a ajudar Jerônimo num ponto, foi este ano. Que legal. Tá? João, com que orgulho, 12 anos de idade. Que orgulho, hein, pai? Começou a... Ele falou, senta aí, pai. Ajudar Jerônimo num ponto. Da cabeça dele, Da cabeça dele. 100% conta própria. Ele quer que eu conte como é que foi? Quero. Cara, foi surreal, não tava entendendo. Falou, pai, vou te ajudar, senta aí. Conta pra mim qual é o seu problema. 12 anos. Conta pra mim qual é o seu problema. Eu contei, tá. Ele falou, tá bom, levanta aqui agora. Aí eu levantei. E ele sentou. Senta aqui. Aí ele sentou. Aí eu fiquei de pé, na posição que ele tava. Ó, imagina, pai, que fui eu que te contei tudo isso. E você, que é o melhor coach do Brasil, o que você diria pra mim? Cara, ele fez Jerônimo. Deu vontade de chorar. Deu vontade de chorar. Lógico. Ele ativou em Jerônimo. Ele ajudou exatamente a fazer isso. A Jerônimo se vê de fora. Foi um momento que ele não estava se vendo de fora. Ele nunca me viu fazer um exercício desse. Ele juntou as peças. Ele juntou as peças. E aí depois ele sentou de novo. Te ajudou já na próxima sessão, né, presencial com algum coach. Isso. Aí ele sentou de novo. Aí o João virou e perguntou pra mim assim, e o que eu tenho que fazer agora, depois disso, com tudo que você me falou? Aí ele me levantou de novo. Agora fala você que é o melhor coach do Brasil. Que legal. Surreal. E ele não tinha os recursos técnicos pra ajudar, mas ele tinha esse que ele pegou, ele fez, cara, eu vou fazer... Meu pai ajudar meu próprio pai. Muito louco. E aí, pra terminar, uma vez o João estava aqui, né? A Carol tava querendo falar que eu tava comendo muito doce, porque a gente em casa não come doce, mas eu tinha comido um pouco mais. Só a Carol, que é uma formiga, né? Se deixar. Aí a Carol virou e falou, pai, você tá comendo muito doce. Aí o João virou da onde ele tava, lá longe, virou e falou assim, Carol, palavras inspiram, né? Mas é o exemplo que arrasta, né, Carol? Fecha aspas, Jerônimo, pode continuar. Cara, e aí, deixa eu fechar a coisa aqui na minha cabeça. Então, Porcel foi muito bem sucedido em criar dívida, 30 mil reais. Dali, aprendeu que tinha que ter fé em Deus, fé nele próprio, fé maior do que a mãe, foi lá, vendeu o que tinha que vender, entrou pro programa, ganhou 69 mil candidatos, ficou entre os 16, foi campeão. Né? Porque tinham pra quê? Porque tinha vontade, tinha apetite pra vencer. Mel não tinha tanto naquele momento. Investiu tudo, né? Tudo. Investiu tudo, porque ele tinha o win total. Aliás, você até falou uma frase massa pra mim, quando a gente começar aqui, acho que do Texas, que você falou. De onde do Texas tem um ditado que é Go big or go home, né? Que é o nosso vai ou racha, né? Vai ou racha. Na tradução livre é go big, vá grande, né? ou go home, ou vá pra casa. Ou vai pra casa. Ou vai grande ou vai pra casa. Né? Resumindo, então, ou vai ou racha, bicho. Não dá pra ficar no meio do caminho. E eu acho que assim, ó, nesse assunto que você fala, eu costumo falar que tinham pessoas profissionais melhores do que eu no programa. Mas ninguém tinha mais fome que você ali. Ninguém queria como eu queria. Olha só. Eu acho que isso eu posso falar. Eu queria mais que todo mundo. Pegou daí que você tá ouvindo. Eu queria mais que todo mundo. Tinha Maurício formado no MIT, aqui nos Estados Unidos. A Estela era uma campeã latino-americana de xadrez. Então você imagina a mente de uma... Ela tinha 18 anos, se eu não me engano. Então existiam pessoas. Então não necessariamente você é a pessoa mais capacitada no lugar. Mas você tem que ser a pessoa que tem mais. A que mais quer. Uau. E esse é um forte elemento, né? Para você conseguir. Esse é um forte elemento. E pode ser a história do pra quê. Ô, Five, vou te falar, esse podcast tá recheado de frases, hein? Você pode não ser a pessoa mais preparada, mas você pode ser a pessoa que mais quer aquilo ali. Porque isso depende de você, né?
Isso, o que depende só de você? Porque a mais preparada, meu pai não tinha dinheiro para me pagar uma faculdade. Né? Quanto mais um MIT. Não, e você olha Só pro que lado, né? você querer mais que todo mundo, tá dentro de você. E a gente fica, na hora que a gente tá nesse perrengue todo, normalmente a gente olha pro lado e fala, será que eu tenho que ir? Dando uma, né? Comparando, será que eu tenho que ir pra MIT? Será que eu tenho que estudar xadrez pra conseguir ser melhor? Aí você começa a imagem e tá em você. Duvidar de você próprio. É, porque a capacidade externa parece que é melhor que a sua própria. E, na verdade, tudo que você tem já tá em você, mas, na verdade, é acreditar pra você conseguir seguir. Parece que é aqueles posts de Instagram que você acha, besteira, e fica passando. Normalmente, quem acha que é besteira post do Instagram é porque não faz. Porque se praticasse, ia achar aquilo lindo. É incrível, né? Incrível isso. A gente vê muita sabedoria e alguns... Né? A gente sabe que tem muita besteira nas redes sociais, tem muita sabedoria junto ali também. Mel, vocês terminaram o programa, casaram, montaram uma empresa bem sucedida, o Grupo Nexo, que hoje é uma empresa com vários braços, né? Entre eles fazem evento corporativo, desenho de estratégia, ativação, marketing, né? Faz toda essa parte aí, né? Então, inclusive, se alguma empresa que tiver, pode procurar. A gente vai deixar aqui a rede social de vocês, né? Aliás, deixa eu já deixar logo. Porcel, ponto oficial. Porcel ponto oficial. @melconsta.oficial. E vai estar aqui na descrição. Se você não conseguir achar, a gente vai deixar os dois links aqui. Mas eu quero ir pra você, Mel. Vocês tiveram sucesso, só que você teve um episódio nessa jornada. Sim. Que foi um episódio punk, né? Você acordou um dia... De novo, difícil, né? Difícil. Mas antes da gente ir pra história da Mel, vamos. Eu queria só pedir aqui a autorização pra trazer aqui os comentários do Five. Então, momento especial que a gente tem aqui. E eu trouxe aqui do podcast 125, que foi Como Vencer a Ansiedade em 7 técnicas, parte 2, parte 1, parte 2. Trouxe os da parte 2 aqui. A Nanda Sobral falou assim, ó: esse podcast Sai da Média é um podcast pra vida toda. Não tem como não evoluir, não tem como não aprender. Vocês estão de parabéns. Obrigada por dividir tanto conhecimento. A Fátima Francisco falou aqui: já tive um episódio de ansiedade no metrô de São Paulo. Não conseguia puxar o ar. Imagina que desespero, gente. Nossa. Não conseguia puxar o ar, não conseguia respirar. Tive que manter a calma, sair do vagão com calma e fiquei mentalizando que ia passar. Fui voltando aos poucos a respirar. Durou uma eternidade, mas passou. Eu andava estressada devido a um ambiente de trabalho muito nocivo e que não estava sabendo como lidar isso, né? Como muito lidar legal. com isso. Lembra sempre, você não precisa passar por isso sozinha. Tem apoio de vários profissionais. Ansiedade, quando vira um transtorno, é psicólogo, não é coach. Mas antes de virar ansiedade, antes de virar um transtorno de ansiedade generalizada, claramente um processo de coach pode te ajudar muito. E isso vai ter um pouco a ver com a história da Mel aqui, né? Total, que eu tava pensando aqui. Momento estressada, crise de ansiedade. Acho que isso vai ter um ponto de conexão forte aqui, jazinho com a Mel. A Luciana Alencar falou aqui, ó: cara, a dica 7 foi top. Vou levar comigo. Gratidão. Eu vou dar conta. Esse eu vou dar conta tem a ver tudo com a dica 7. Vá assistir o podcast, que a dica 7 foi surreal. Muita gente trouxe esse eu vou dar conta, né? Que eles aprenderam nessa dica 7, que vale muito a pena. Tem que ouvir lá, né? Mas tem a explicação seria longa, mas é surreal. Mas tem muito a ver com o que a gente trouxe aqui, né? Com a ideia de que na hora que a coisa pega, você é muito maior do que você imagina. Na hora que o bicho... John Depp fala que você só sabe o tamanho do seu poder na hora que você precisa usar ele. Porque muitas vezes a gente tá numa situação, cara, e se aquilo acontecer? Acho que eu não vou dar conta. Você dá. Né? Você dá, pode ser desafiador, mas você dá. Você só sabe o tamanho do seu poder quando precisa usar ele. Mas vá assistir o podcast 125 que vale a pena. Mais uma pessoa que a Samantha Silva falou aqui: eu sei que eu vou dar conta. Me apaixonei também por esse podcast. Muitas pessoas comentando isso. E a frase, cara, os Fives, eles não entraram em acordo, hein, Five? Vocês não entraram em acordo numa frase dessa vez. Um falou uma frase, outro falou outra, outro falou outra, outro falou outra. E a frase aqui que eu escolhi, que vocês Five colocaram lá. Então, eu bati o martelo, escolhi, resolvi a parada, porque cada pessoa trouxe uma frase diferente dessa vez. Foi a do Fernando Fernandes. E ele falou: você só conhece o tamanho da sua força quando precisar dela. Uau! Exatamente o que você falou, sem saber aí agora.
Comentários do Então, pai. Fernando Fernandes. Será que é o Fernando É, isso do... que eu ia falar agora, eu acho que- ele pode ser que Será que é o seja. atleta? A gente já Pode o ser. contratou atleta, ele o algumas atleta, vezes. palestrante, Não, a gente acabou se conhecendo num WA que ele foi, né? Uhum. Ele é um atleta de ponta, Sim. incrível. Ele já né? deu palestra pra gente em alguns o eventos. atleta paralímpico com vários resultados e incrível. A história dele é incrível, ultra inspiradora. E não é porque ele é um cadeirante que tem resultado, porque não é isso que inspira nele, né? É a decisão dele do que ia acontecer com a vida dele depois que ele se tornou paralítico. Incrível. Fernando, tem que vir aqui também, bicho. Cara, a hora que a gente tiver... Fernando Fernandes. O Fernando foi no WA, ele deu uma palestra lá, falou sobre a história de legal. superação dele, saiu de lá do WA com a pulseirinha De Awaker. de Awaker, né? Porque, cara, um baita Awaker. Baita Awaker. Total. Nasceu o Waker ali. Só não sabia, né? Beleza. Mel, você acorda... Como é que foi o episódio? Conta o episódio. Como é que você se viu que você tava com aquele problema? Do que a gente está falando é quando foi na vida, quando eu estava no mundo executivo, você é criado, ou mundo empresarial, você é criado a ter uma alta performance e high performance. E você acha que sempre você tem que responder por tudo, dar conta de tudo, e você trabalha, sua agenda é lotada, colorida, maravilhosa, você acha que é maravilhosa, e você não vê um burnout chegando. Né? Então, isso é uma coisa que você não tem Você como tá tão prever. ocupado na sua agenda que você não percebe que o burnout está chegando. Não, e você acha que a gente é criado numa geração, né, onde a produtividade maior é o que é sinal de que você está no caminho certo, né? Então, no burnout eu acordei, meu lado esquerdo todo paralisado, e achando Era que uma manhã, você era uma manhã qualquer. literalmente Na verdade, assim. quando a gente veio para cá, no auge dos sonhos, vamos dizer assim, nas conquistas que você traçou, e aí quando Você estava nos Estados Unidos. Estava nos Estados Unidos. Acabado de chegar. Acabado de chegar. E a decisão de colocar a agência 100% online antes da pandemia, né? Era um ano e pouquinho antes da pandemia, que hoje é bom, mas na época era desafiador. Então, a gente já tinha colocado a agência online, a gente estava vindo para cá. Tem uma sensação de abandono de família, de equipe, de todo mundo, porque não era moderno você ter as coisas online, então parecia que você estava por um caminho Na contramão, errado. parecia que estava na contramão, né? E aí eu acordei, estava completamente paralisado do lado esquerdo. Acordou assim já. Acordei assim. E aí? Qual o sentimento o lado na hora? quê? Da face, o corpo Aqui, inteiro? meu braço, esses 3 dedos formigando e eu não conseguia digitar nada. Paralisado, E dor, parado. muita Não erguia a dor, mão, muita dor. Não conseguia fazer nada. Que loucura. E dor de que depois com medicamento tarja preta ou até morfina, que eu fui tomar aqui, nada Uau. segurava a dor. A dor. E aí foi uma amiga minha que me ligou e perguntou no dia seguinte, falei, aí Mel, como é que você tá? Foi aquele momento que o como você está veio como a gente nunca raciocina, né? Sempre é como você tá, No tô bem e tal. automático, né? E aí aquela hora eu falei, não tô bem. E olha que teoricamente Talvez estava tenha tudo sido perfeito. a primeira vez que você disse eu não tô bem em muito tempo, né? Não, e admitir que você não tá bem Isso. numa vida de produtividade e alta performance... Morando nos Estados Unidos, com uma empresa bem sucedida, eu não tô Como bem. é que eu tenho audácia de dizer que eu não tô bem? Parece que eu não tô sendo contra bênçãos, né, que você tem. Então parece que você é uma ingrata, parece que você é incapaz. Então não existe para isso quem é no mundo de empresarial... ou tem empresa, ou tem posição de liderança, é muito difícil você assumir que você não é capaz, né? De lidar com tudo que você está lidando. E ali foi o meu burnout. E ali foi o que me deu uma coisa boa, que é quando tudo parece dar errado, é o que dá certo. Aí eu, vamos dizer, tracei e abri um novo caminho na minha vida, que é menos, que eu brinco do alto desempenho e o alto desempenho com L e com U. Né? Então, o seu alto desempenho pessoal, que é o que te faz hoje um ser humano de high performance, não necessariamente O que você aprendeu naquele momento ali? O que você aprendeu? Se você olhar para trás assim e falar assim, cara, ali eu entendi que... Ali eu entendi que primeiro tem que vir a nossa satisfação, a nossa saúde, e entender que para conseguir tudo que você quer, você precisa estar em primeiro lugar você. A prioridade da agenda tem que ser nossa. Acho que os comissários de bordo já entenderam isso há muito tempo, né? Eles já disseram, se despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão, coloque primeiro em você, depois nos outros. Tem um livro muito legal que ele fala 1 minuto para mim. E esse livro, 1 minuto para mim, ele é surreal, que o livro inteiro ele está dizendo o quê? Que se máscaras de oxigênio caírem, bota no meio de você. É como se ele explicasse que a melhor forma de você cuidar dos outros é cuidando de você primeiro. É um livro massa. Eu vou ver se eu acho, Five, vou deixar na descrição para você aqui, se você quiser clicar no livro e depois, vale a pena, é um livro que vale a pena ser lido. Cara, fininho, dá pra ler numa sentada. Isso que você trouxe algumas vezes, assim, de produtividade, né? Produtividade tem
esse conceito, muitas vezes para as pessoas, errado, de que é você fazer cada vez mais Quantidade. e mais e mais, e quantidade, e fazendo mais, e ir ao infinito nessa fúria, né? E produtividade, na verdade, é você aprender a gerenciar você mesmo, para que você consiga fazer as coisas de um jeito que você tenha performance naquilo, mas com menos esforço. Né? Que você eu consiga brigo assim, equalizar quem isso. diria depois disso, né, que aí é o Wellbeing, né, que é a nova iniciativa mundial que está tendo de... Wellbeing é mais do que o wellness, traduzindo é bem-estar, mas é um bem-estar muito mais holístico, onde você entender onde é a mente, a emoção, o emocional, né, o controle da mente, da emoção, do espírito, financeiro e conexão, né, de social. Então, são 5 lugares onde você tem que prestar atenção, só que isso só veio à tona depois de uma pandemia, obviamente, onde as empresas estão perdendo todos os grandes talentos. A pandemia escancarou a saúde mental da humanidade, Exato, eu diria isso, parece né? que trouxe Bom à tona termo um esse. assunto, né? Trouxe à tona um assunto que é tabu, né? Eu não posso dizer que eu não estou bem emocionalmente. Aí vem a vulnerabilidade como uma coisa muito forte, muito boa para a vida. E que você enfrentar tudo isso é o que te faz melhor como profissional ou Incrível. melhor como executivo. E só veio isso à tona porque as empresas estão sendo afetadas pelo faturamento delas e diminuindo porque elas estão perdendo talentos que estão pedindo ou demissão ou licença. E é muito sério, a sociedade está sendo considerada, já está doente, né? Então, existe uma sociedade inteira doente mentalmente. O problema é a solução, né? Olha que louco, né? A gente ouve essas frases, às vezes é difícil entender que o problema é a solução, né? E você vê, só quando a empresa percebeu o problema da perda de Só. faturamento, a empresa que eu digo mundo corporativo como um todo, aquele mundo corporativo quase estereotipado, né? Que Total. existe. A gente fala ali quando ele começou a perder dinheiro. Aí falou, por que eu tô perdendo dinheiro? Porque as pessoas estão perdendo saúde mental, né? Então a gente tem que cuidar disso. Então o problema é a solução, né? A discussão toda hoje é como é que eu consigo ter um ambiente seguro para eu dizer que eu não estou bem, né? Resumindo que a segurança psicológica que se discute nas empresas é exatamente isso. Então, e eu falo do mundo empresarial, mas o mundo de quem é dono de empresa, ele às vezes não se considera, e eu sou uma empresária, de que a sua empresa é uma corporação. E aí vem o mundo digital também explodindo entre faturamento, anúncios, copies e etc. E não vê que ele tem um time ali. Então, se ele atinge os 6 e 7, ele podia ter feito, sei lá, 10 em 1, dependendo Se ele tivesse cuidasse tido o cuidado adequado com o time, né? com o time. E o líder, né? O quanto ele impacta. Estou chamando isso, ou nos meus atendimentos, ou seja, o que for, de ripple effect, que é o efeito de reverberar, né? Então, o líder, ele reverbera absolutamente tudo, né? Na equipe dele, na casa dele, isso na economia. E já é comprovado, por exemplo, que os líderes têm... uma pesquisa, inclusive, tem. 92% dos líderes acham que está tudo ok com os liderados que ele motiva. Aí a entrevista dos liderados, 32%. Então, assim, existe um gap de entendimento e de tudo isso entre eles surreal, enorme. né? E os líderes são pressionados de E tudo os que é líderes lado, em né? todos os lugares, né? Palavras inspiram, exemplo arrasta. A gente sabe disso. Então, líder dentro de casa, o líder na empresa, o líder no condomínio, o líder no país, né? Quando você tem Sim. Ele é o modelo, líder, ele é o modelo da né? empresa. Você Total. chega numa empresa que tá todo mundo meio mal-humorado te atendendo, vai olhar pro líder, vai ver como é que isso tá sendo E aí feito. esse wellbeing vem para as empresas, que para mim hoje ainda está muito na parede e não está sendo aplicado, porque eles estão querendo trazer um novo jogo para antigos players. Então, são líderes que não sabem lidar em dizer eu não sei fazer, como eu não sabia no burnout. Então, poder deixar ele ser livre para poder fazer isso, que é um grande desafio, né? Para ele conseguir dizer eu não posso. Aí eu brinco, quem diz que mais tempo na família você não vende mais? Né? Quem diz que mais tempo na academia você não toma melhores decisões? A gente tem alguns movimentos no mundo, né, Mel? A gente tem alguns movimentos no mundo de empresas que reduziram a carga de horário de trabalho e aumentaram ou mantiveram a produtividade. Porque mesmo que não aumentou, se manteve a mesma produtividade, já é aumento. Porque se você tem menos tempo do teu colaborador, menos tempo trabalhando, e ele aumenta, ele mantém a produtividade, é um aumento. Porque você está fazendo a mesma coisa com menos esforço, né? Menos gasto, menos esforço. Efetivo, mais né? efetivo, mas né? os clientes vêm, por exemplo, de líder, esses grandes executivos ou empresários, eles vêm desesperados para como é que eu lido tendo que dizer que eu não consigo, né? Então, como é que eu consigo Acho que não é nem lidar uma com tudo isso? hipótese, né? Acho que não é nem uma hipótese dizer não consigo. Não é. Né? Não é nem algo... Não A gente não é nem descobriu... um caminho
possível para ele. A gente descobriu, quando a gente teve um papagaio, tivemos legalmente um papagaio, que foi o Sebastião, né? A Paty um dia saiu de casa para comprar comida pro cachorro, voltou com o papagaio. E o papagaio foi se apaixonando por mim, né? E ele ficou lá em casa 6 meses e morreu. Morreu com 6 meses. E ele morreu de um jeito assim, de uma vez só, fez plau, caiu no fundo da gaiola, morto. E eu falei, cara, aquilo me incomodou, eu fui estudar e eu entendi que o papagaio na natureza, ele é presa e não predador. Então o que ele faz para ele não ser escolhido pelo predador? Ele esconde a doença. Para que ninguém... Ele esconde qualquer vulnerabilidade dele. Então provavelmente o Sebastião já estava doente, estava com alguma coisa, só que ele escondia. Então, não é que escondia no sentido de vou falar que eu estou doente, no jeito dele, ele Mas, se mantinha por exemplo, firme. Ele não sabia voar direito, ele tentava voar e ele caía, ele tombava, Era a aterrissagem dele não era boa, né? E vai que numa dessa bateu mais forte alguma coisa, mas Só que ele nunca demonstrou que não estava bem. Então ele ficava igualzinho. Ele literalmente morreu assim, ó, plá! Nossa. Caiu de uma vez. Ele não foi amuando, ele caiu. Então a gente percebe que, e aquilo me mostrou, e eu tive alguns executivos que eu já trouxe do mercado para trabalhar comigo, e eu tive uma que foi bem marcante, né? Eu trouxe ela para ser uma executiva de vendas, e ela quando chegou, no primeiro comitê, a gente tem um comitê na empresa que a gente reúne os principais líderes, e no primeiro comitê dela, ela me mandou antes a estatística, né? E os números que ela ia mostrar. Aí eu falei assim, mas nosso setor, eu era o líder dela nesse setor. Falei, mas o nosso setor não tá assim. Tá errado aqui. E falou assim, mas a gente vai mostrar no comitê que tá tudo errado no nosso setor? Falei, uai. Né? Como que corrige? Como que corrige se eu não souber que tá errado? Então, a visão que aquela executiva trouxe para dentro da empresa era a visão do mercado contaminado, que eu não posso nem mostrar, que é a visão do papagaio, né? Eu não posso nem mostrar minha vulnerabilidade. Morre de uma vez, mas eu não vou mostrar minha vulnerabilidade. E aí eu entrei, por isso que eu acabei virando nas coisas, né? Quando tá tudo errado, parecia que tá tudo errado para mim, foi o burnout que me trouxe hoje para o mundo do coach, para ajudar essas pessoas a terem um momento de análise do própria vida, né? Porque esse líder ou essa executiva empresária, a análise de olhar uma manutenção do tipo, o que está acontecendo comigo, se eu estou no caminho certo ou não, que caminho que eu quero para mim, e conseguir refletir para voltar a ser um bom líder, uma pessoa de impacto positivo. Só que antes de tudo isso, é ela no meio, né? Então ela assume que primeiro vem nela, e o problema não está ou só na equipe, ou na empresa, etc. Porque se olhar como líder, porque teoricamente, eu falo que a liderança é um estilo de vida, porque você quer a promoção, né? Só que você não pensa que na promoção ou montar uma empresa, você vai ter um time, né? E ser líder é um estilo de vida. Você precisa gostar de estar com os outros, gostar de ajudá-las. Tirar o melhor das pessoas, né? Guiar as pessoas por uma direção. Exato. Então, ou você gosta de ser assim, ou você não gosta de ser assim. Então, de repente, você está numa posição de liderança que não é legal para você, porque você não gosta disso, e você só gosta do salário e do status, né? Ô Mel, isso assim, pra gente ficar bem claro, né? Você viveu aquele momento de burnout, o momento de não abrir a sua vulnerabilidade, e aí o teu corpo gritou, você aprendeu que primeiro você precisa cuidar de você, mas se você fosse, é uma coisa muito nova, né? É engraçado que esses dias um seguidor meu perguntou sobre um coach, inclusive, ele é seguidor e coach, me perguntou sobre o mercado de coaching no mundo, e eu postei para ele, né, em resposta a ele no Instagram, que só nos Estados Unidos de 2022 a expectativa é de um mercado de 14 bilhões de dólares, com 113 mil empregos diretamente relacionados ao mundo do coaching, olha que coisa, e mais de 60 mil empresas cadastradas como função dela o coaching, né? E aí quando me pergunto do Brasil, eu gosto muito da ideia de pensar que os Estados Unidos é uma linda bola de cristal, porque o que acontece nos Estados Unidos, aí vem umas décadas depois ali, né? Dependendo do que for, né? Eu lembro que eu acho que tudo que acontece no primeiro mundo, aí passa na minha cabeça, assim, na minha conta de padaria, tipo assim, cara, 10 anos depois aquilo começa a aparecer no país, né? A gente via coisa na Alemanha, que agora vê no Brasil, via coisa nos Estados Unidos. A sacolinha retornável, que eu não entendia. Quando eu fui na Europa, anos atrás, eu dizia, gente, mas uma loja dessa não tem uma sacola bonita pra gente levar a coisa que comprou. Eu nem entendia, porque isso não existia no Brasil. Eu pensava, o Brasil, cara, um país terceiro mundo, lá dá uma sacola
sacola bonita, né? E não era isso, A era gente no Brasil dá consciência. uma sacola bonita, na Europa eles não dão? Que E história é essa? consciência ambiental. Ah, Então, aí quando o ecológica. movimento chega, você entende, né? Então. Entende não, quando chega você tem a primeira resistência, porque eu lembro, claro, é muito louco, porque isso faz parte do processo, né? Quando chegou a história da sacolinha, que não ia mais ter sacola no mercado. O supermercado não quer gastar dinheiro pra dar sacola. Isso é uma teoria é um grande golpe pro mercado aumentar o lucro dele, né? Então essa é sempre o nosso primeiro pensamento. E Verdade. o coaching passa por isso, né? Total. O coaching é totalmente estabelecido nos Estados Unidos. O coach nos Estados Unidos tem desde que você é criança, né? Toda criança tem coach. O coach, quando você fala para alguém que você é coach nos Estados Unidos, eles falam com os olhos brilhando, como eu queria ter. É uma coisa desejável, é um wish, né? I need you. Eu preciso de você, né? Eu preciso de você. I need you. Eu sempre brinco assim, eu, pelo menos como coach na matemática, segundo o meu mentor, eu posso dizer o que eu acho. O coach, para mim, acredita em você antes que você mesmo. Incrível. Então, se você ter alguém que já acredita em você e consegue te ajudar a caminhar para outro caminho, Com ou técnica, claro, com método, com né? método, não, com técnica. não é caminhando porque você vai dizer pro cara, vai que dá certo, não, com método. Exatamente. E ter isso como um mérito é um privilégio poder privilégio. ter um coach, né? É Não um privilégio. E aí, Eu preciso fazer um adendo. Faça. Eu tenho a felicidade de ter a Mel como coach. Olha só. Não só como esposa. Tô falando tecnicamente, que você falou da técnica. Eu acho que ela cresceu muito nesse processo com vocês. E ela tem me ajudado, assim, muito. Principalmente que eu coloquei uma meta muito alta pra mim, que é de fazer um triatlon, fazer um Ironman. Em dezembro agora, desse ano? Agora, em dezembro. E ela tá sendo uma das minhas melhores coaches, assim. Eu tenho outros... que mas obviamente mais técnico, que passa a minha Nutricional. corrida, que faz a minha nutrição, que faz a minha parte muscular, mas a mental, eu sou muito feliz Incrível. Incrível. dela ter trazido tanta ferramenta boa, e não tô aqui rasgando seda, porque você sabe que eu não faço isso, não gosto de fazer Não isso. é o teu perfil. Não é meu perfil, mas hoje eu sinto que aí fica aí um corte bom, né, meu? Hoje eu consigo dormir com o meu coach, né? A Paty também dorme com o coach dela. bom, né, Paty? É Fala aí. bom, A Paty também cara, dorme é com bom, o coach é dela. É bom demais. Então, mas ajuda demais, E cara. tem que ter uma Vai. baita habilidade, muita técnica pra E você separar, conseguir né? separar. Separar, né? incrível. Jerônimo Mas- já foi meu coach algumas vezes, assim, já me conduziu por processos e ele conseguiu Seu, do me João, da levar, Carol, me do levar meu a ter pai. o resultado, Conduzir, né? porque ele é o coach naquele momento, né? Não é o pai da Carol, não é o meu marido, não Você é o sabe meu quem sócio. foi a única pessoa que eu nunca consegui... Imagina fazer um processo comigo, profissional, sendo meu marido e meu sócio, É. né? É Então, difícil. É difícil. você tem que usar o método ali, né? E quando você traz a técnica... Assim, Mel, existem níveis, né? Eu fiz coach com a minha sogra. Então, tem um master coach, tem que fazer coach com a sua sogra. Eu fiz. Sogrinha, beijo pra você. Agora, minha mãe, eu não consegui fazer coach até hoje. Eu tive conversas coach com a minha mãe. Eu fiz coach com meu pai várias vezes, as ferramentas de coach com meu pai. Mas com a minha mãe, Que doideira. porque ela, por alguma razão, talvez por uma visão maternal, ela não consegue me ver ali como coach naquela situação. Mais por um desafio dela do que meu. Mas eu consigo ter conversas coach. Mel, o well-being, porque você falou, eu falei tudo isso pra dizer o well-being. Só se fala disso aqui nos Estados Unidos. Só disso. Ou vários profissionais da área, e isso vai chegar no Brasil. Se você fosse explicar para um completo leigo, cara, o que é o well-being? Porque você hoje é uma coach de executivos, os executivos te procuram por várias razões, né? E entre elas é em busca desse well-being. Se você fosse explicar para um leigo, para um executivo que quer te contratar como coach e falar assim, cara, porra, eu preciso disso. O que é o well-being? O well-being é o self-care, né? É o autocuidado, de uma maneira holística mesmo. Não é comer só bem, não é só malhação, não é só meditar. É como fazer isso para atingir a melhor high performance. Então, quando eu cuido mais de mim, tudo na tua vida. aumenta minha performance, Sem dúvida. aumenta tudo. E o desacelerar é o well-being, né? Ele não é um aceleramento da sua performance. Ele é uma diminuição da sua produtividade, melhor focada, melhor direcionada. Começa Incrível. por você, é o self-care. Incrível. Agora, muita história de uma vez eu vi um líder, ele é até um pastor, eu não lembro de que igreja específico, de que denominação, mas ele contando uma história da que a pessoa estava... Então a pessoa vai e fala assim, eu vou dirigir. Aí ele vai para uma... Eu não sei se vocês já dirigiram numa Autobahn na Alemanha. Já dirigiram alguma vez numa Autobahn? Não. Na Autobahn não tem limite de velocidade.
Não tem. Não tem limite. Não é Não que é, tem. não O é que... limite de velocidade é dado pelo carro. Quanto o carro consegue correr. Uou! E eu estava ali a 174 km por hora, e na esquerda, ultrapassando as pessoas lá, elas só vão na esquerda para ultrapassar. Então eu saí para ultrapassar alguém a 174, guiado pelo meu sogro, que meu sogro fala, pisa, pisa. E eu falo, mano, 174, sogro. Né? Ele pisa. E aí veio uma Mercedes atrás, que se eu tava, que ela chega, e aí ele respeitosamente dá um espaço suficiente para eu sair, ele devia estar uns 250, talvez, uma Mercedes, aquela colada no chão. Mas esse não é o ponto, né? O ponto é que quando você tá ali numa estrada, dirigindo a 30 por hora, numa estrada que a velocidade é livre, você tá errado, você tá pondo, tem risco andar devagar demais. Quando você tá ali a 70, 80, 90, vai acelerando, tá incrível, porque você tá falando com a tua mulher, você fala com os teus filhos, estão vendo ali, olha que legal aquele morro lá, e tá dirigindo, 110 por hora, você tá dirigindo. Quando você tá a 130, 140, 176, como eu fiquei, 174, mais de 170 por hora, como eu estava dirigindo, quando alguém fala com você, você fala, não fala comigo não, porque eu estou dirigindo, estou a 170 por hora. Você não consegue mais ver a vista que está passando, você não consegue mais dar atenção para tua mulher, para os teus filhos que estão no carro, você está dirigindo a 170 por hora, qualquer coisa, o pneu que fura, um imprevisto pode virar um acidente. Então, acho que essa escolha, você não precisa escolher parar o teu carro, mas às vezes é escolher não andar a 170 para andar numa velocidade que você vá rápido, mas que você curta a paisagem, que você curta a tua família, que você curta aquilo que está acontecendo. E quem está entregando grandes resultados executivos ou empresários nos Estados Unidos são aqueles que sabem se cuidar. Né? Uau. Então... Entendeu, Fábio? Aqueles que estão entregando grandes resultados nos Estados Unidos são aqueles que sabem se cuidar. Porque o que não se sabe se cuidar não bota máscara de oxigênio, pifa ali na frente. Felicidade é um dos ingredientes do sucesso, né? Felicidade. Então, se o cara não tá inteiro, o cara tá ali aos pedaços, tá ali juntando o que sobra pra colocar toda a energia dele num projeto, aquilo não vai durar muito tempo, né? Ele não vai conseguir qualidade. E a gente estava falando aqui, ó, na hora que as coisas estão dando errado, às vezes não são as coisas, né? É você. É você próprio. Né? As coisas são você mesmo. Coisas, é o ângulo de olhar para fora, é virar essa câmera para você. Isso é a high performance, é olhar para você mesmo e não simplesmente o que está acontecendo fora de mim que está dando errado. Livro, incrível. Eu aprendi. Que livro é esse? Fala pra gente aqui. Trouxemos de presente aqui. Esse livro a gente fez. Logo depois do programa, o Roberto escreveu o prefácio. Eu Selver, que massa. Massa demais. A gente passou por todas as tarefas, o que a gente fez, o que deu certo, o que deu errado. São todos participantes. São todos os participantes. Que incrível. É um projeto que a gente ficou bastante feliz. Acho que foi o primeiro livro que a gente escreveu, né, Mel? Depois tem um outro seu, tem um outro meu. Roberto Justo, Max Geringer, Ricardo Bellino. Incrível. Foi o nosso primeiro livro. Saiu pela editora... Que incrível. Ainda é comprável no mundo? Eu acho que ainda não mais. Não mais. Esgotou, acho que ainda não mais. Eu acho que esgotou. Você tem um livro esgotado. Só que não tem essa... A gente vai fazer esse backstage. Vamos fazer essa assinatura com certeza. Agora, eu quero saber o seguinte. Se vocês aprenderam mesmo, vai ter um desafio aqui agora. E a gente gosta. Vocês vão ter o desafio do Pac-Man. Todo convidado que vem aqui joga Pac-Man. Seja campeão, vice, participante, a entendeu? questão é, não que tem lugar essa. vocês terminarão nesse ranking, né? Foi primeiro no Aprendiz, foi vice-campeão do Aprendiz, livro escrito, empresas bombando. O ranking é furioso. O ranking é furioso. Então, Fábio, vamos ver se eles vão bem lá. Queria dizer, se você é um executivo e precisa de uma coach para te ajudar nesse processo, a Mel, o contato dela tá aqui embaixo. Se você precisa de eventos corporativos, marketing, o Grupo Nexo. E se você tem uma empresa que está começando e gostaria de eventos e precisa de um mentor para te guiar, para sair uma empresinha, tô começando evento, tô meio perdido. O Porcel, ele dá o privilégio de mentorar algumas agências para te ajudar a ir para o próximo nível. Procura ele pode ser pela rede social ali no direct, se for o caso. Direto comigo. Né? Eu tenho uma agenciazinha, quero ir para um próximo nível, não sei o que fazer. Né? Os caras atendem marca como... Fala aí algumas marcas que eles atendem. ASICS, Bayer, Procter & Gamble, Duracell, Pantene... E por aí, IGT, International Co. IGT. Aginomoto. Então, assim, se às vezes você quer aprender mais sobre isso, procura o cara ali, que o cara pode eventualmente te mentorar. O cara é o cara. Só que tem uma coisa, vamos ver se os caras... Vamos ver o Pac-Man. Se os caras são cara no Pac-Man. Esse foi mais um episódio incrível do podcast Sai da Média. A gente se vê no Pac-Man e se vê por aí ou no próximo podcast. É isso? Vamos! Um abraço e vamos!
Cadê eu? Eu sou essa bolinha. Você viu que o drama é feio, o cara não sabe nem quem ele é. O Mel nesse cadê? Eu tinha pego o controle, hein? Come os dois. Já bateu um. Já foi, vai perder, não chega perto dele. Tem técnica, hein? Tem treinador e tudo. Tem coach, Aguarda, pô. vai. Pega ele. Aí, desce, esquerda, sobe. Sobe, pega ele. Isso, foi. Peguei. Cuidado. Vou pegar esse aqui, ó. Esquerda. Você não vai pegar ainda. Espera, falei que não ia dar. Aí, pega esse. Vai. Desce, pega o outro. Aí, esquerda. Esse aqui não pega, né? Vai, pega. Não pega. Peraí. Não vai dar mais tempo. Desce. Outra, sobe. Esquerda, sobe. Tô na adrenalina, Mel. Sobe. Não tem mais bolinha pra comer eles. Não tem mais bolinha, agora é fugir. Vai. Fugir não é uma opção, Mel! Não. Falta pouquinho aqui, ó. Nu! E agora? Mano, aqui, ó. É dar a voltinha, sobe, desce, aqui, vai, desce. Ali, vem, foi! Vamos, zerou? Passou de fase. Pode não ganhar, mas que é a dupla mais divertida desse Pac-Man rapaz. até hoje. Olha, tá rolando, meu! Já começou de Tem novo. jogador e tem navegador na Vai, dupla. Volta. Sobe. Demora um ano. A máquina já tá andando. Tá saindo do Segura a lugar, máquina, mano. Segura a máquina. Obedece. Sobe, vai embora. Direita. Espera. Valeu. 4.390 é a Perdeu pontuação. muito rápido depois. Vocês se tornaram os novos sétimo colocado até agora do ranking. Essa hora de barra pra ele. Valeu, coach! Muito bom, muito Se bom. vocês Gostei do jogassem- engajamento. Se vocês jogassem Pac-Man, se vocês fossem pro aprendiz, do jeito que você joga o Pac-Man, vocês estavam ferrados. Ainda bem que vocês são melhores executivos do que só jogadores de Pac-Man. Vai ver a gente se vê por aí no próximo podcast. Um abraço e vamos! Vamos!